Fala pessoal, racional do trade hoje, acho que já dei muita explicação aqui nos desenhos, mas basicamente o mercado estava subindo, eu estava na esperança de superar essa ponte de liquidez para ter um trade ali de 9 para 1, né? Aproximadamente 9 a 10 para 1. Eu subi esse trade até aqui, nessa região aqui do Discovery Gap maior, com a mesma ideia de que se por um acaso ele superar esse volume balance subiria, se superar esse fair value gap ele continuaria a subir, não superou essa ponte de liquidez, esse topo duplo aqui, então provavelmente ele vai chegar aqui abaixo, tá? Por isso que eu saí no BE. Então provavelmente ele vai vir aqui abaixo, capturar esses fair value gaps para depois continuar subindo, tá bom? Então pode ser que eu entre aqui nessa região aqui abaixo para começar ali uma tendência novamente, né, uma tendência de alta. Esse trade deu, deixa eu ver quanto que ele deu, né? Ele deu ali um trade de 3,5 para 1, basicamente. Tá tudo de acordo ali com o gerenciamento de risco, então para mim ainda estou no jogo, né? Então é importante ali ter esse gerenciamento de risco para conseguir fazer operações bem-sucedidas, beleza? Então o gráfico ele ainda vai, né? O preço ele ainda vai, acredito eu, que mitigar um pouco mais abaixo, esses fair value gaps e order blocks aqui abaixo, para continuar a subir mais tarde. Valeu? Vou guardar o preço, vamos ver, e bora para cima. Bom, vamos lá, explicar um pouquinho melhor. Eu não cheguei a entrar aqui nessas operações, tá? Aqui para cima. Eu falei para vocês que iam pegar aqui essa região, ia começar uma caçada de liquidez para baixo, para depois começar a subir e mitigar para as regiões acima de fazer o pullback ali no high time frame. Lembrando que o TC-5 a partir de hoje, né, que é o inverno ali nos Estados Unidos, um horário diferente, já no Brasil, aqui essa região das 9h30 da manhã é 11h30 da manhã, tá? Então modificou, mudou aí, só ponto de atenção. Assim que ele captura esse gap aqui do 1 hora, a gente for ver, ele tem um gap aqui, um volume balance bem interessante, ó, aqui nessa região, tá? Que eu tinha marcado ali no começo do trade. Se vocês podem ver lá, esse campo laranja aqui. Então ele foi descendo, capturou essa região. Quando ele capturou essa região aqui, já me deu condição para poder subir. Tava fora do gráfico, né? Tava indo para almoçar com a família. Então acabei não fazendo nenhuma operação aqui nessa região. Eu só fiz aqui na parte de cima, tá? Onde ele capturou aqui esse BMS, né? Ele fez esse BMS aqui já com a estrutura, né, alinhada de low, tá? Low, high, lower, lower high, lower high, higher high, higher high, lower high. Aqui, ó. Basicamente é topos ascendentes, topos ascendentes, fundo ascendente, e aí subindo, né? Fundos maiores do que os outros, obviamente, análise técnica clássica, a gente sabe disso, é uma tendência de alta. Então, a gente vê este movimento aqui depois de uma captura de liquidez interessante, a gente entende que tem muito combustível para subir e ele não sobe de forma reta, ele sobe fazendo, obviamente, essas estruturas, tá? Então a gente tem uma estrutura aqui, a gente tem uma estrutura aqui, essa região, tá? A gente também tem uma estrutura aqui, ó, depois desse rompimento bem fraquinho, mas foi um rompimento que caracteriza já uma próxima estrutura, veio no 50%, começou a subir. Assim que ele fez esse rompimento dessa estrutura para cá, a gente anota que ele fez uma inversão de valor, uma reversão, né, de preço aqui. Então assim que ele reverteu o preço, a gente olha para trás, nós temos o que? Um Fair Value Gap bem interessante, que era o meu alvo lá no início, quando eu entrei aqui nessa região, essa região. Então meu alvo era para ele fazer aqui, né, o que eu estava prevendo, aliás, é para ele fazer esse aqui, mas ele quis caçar a liquidez aqui embaixo primeiro para depois subir lá. Então, como eu estava fora do gráfico, não consegui capturar, não consegui pegar, né, essa região, mas poderia pegar aqui nessa região, né. Aqui, ó, eu fiz essa entrada, na verdade, mas eu não fiquei muito tempo no trade, então eu coloquei no BR e ele me tirou de novo, tá? Na verdade, eu coloquei 50% do stop e ele me tirou de novo, tá? Não tem problema, vida que segue, né? Ele fez, basicamente, né? Eu entrei nessa região, eu entrei aqui nas 500, no US 500, né? Ó, US 500. Então eu entrei aqui nessa região, ó. Eu vim aqui, ó, nesse order block,
veio, desceu nesse order block e subiu para capturar liquidez. A gente tem uma ponta de liquidez aqui de 15 minutos, tá? Então eu entrei nesta região aqui, e o alvo se é mais acima, tá? Que eu botei o alvo mais para cima. Ele veio, me pagou ali em torno de 5 para 1. Depois ele começou a descer novamente, tá? Vim aqui no Nascem novamente e ver as oportunidades, né? Como eu já estava aqui nessa região, eu falei, poxa, eu não vou fazer nada aqui neste ativo. Então eu vou só observar. Ele veio capturar um Fair Value Gap bem interessante aqui, ele começou a reverter, tá? A operação para baixo. Então basicamente esse foi o racional ali da minha operação de hoje. Não tive muito ganho assim, né? O que eu esperava, justamente por falta de estar fora do computador, né? Tive que estar pendente aqui, mas deu certo, né? Algumas coisas deram certo aqui. Ser lucrativo não necessariamente precisa ganhar muito dinheiro, mas ser lucrativo significa você ter uma consistência considerável no seu operacional e ganhar no seu padrão operacional e não nos ganhos diários, tá? Porque se você tiver um operacional bem definido, estratégico, bem orientado, em longo prazo você vai faturar muito bem, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer ali no trade. Se você privilegiar somente lucro, obviamente você não vai conseguir ter consistência, tá? Porque isso demanda muito do seu empenho ali de entender o gráfico e fazer sempre, todos os dias, a mesma coisa, tá? Isso é importantíssimo, tá? Imprescindível, tá bom? Então, basicamente, esse foi o racional, galera. Um abraço, até logo.